Bem-vindos de volta ao Little Guys, o programa sobre pequenos computadores que estão dando o melhor de si. E hoje é um episódio muito especial porque é um 2 em 1. Bem, é bem óbvio que é um Triffer, mas é para ser apenas um Twofer. Este está aqui só porque é um personagem coadjuvante. Você descobrirá que ele desempenha um papel. Ele nem é realmente um Little Guy, é só... Sim, este é mais normal do que eu gostaria que fosse. Mas esses têm coisas acontecendo. E você não vai descobrir sobre este tão cedo também, porque o episódio é realmente sobre este. Mas eu precisava dos outros dois para fazer este funcionar. Pelo menos eu espero. Eu nem sei se isso vai funcionar. Então este gadget é algo que eu acho que me indicaram no eBay. Não consigo lembrar quem me enviou, mas acho que alguém acabou de me dizer. Tipo, ei, essas coisas parecem interessantes. Talvez você devesse dar uma olhada em um. E não era muito caro. Então eu comprei. Sim, a parte externa não nos diz muita coisa. É definitivamente algum tipo de eletrodoméstico. Bem, presumivelmente um aparelho de mídia, porque é chamado de site de mídia, mas é feito por algo chamado Sonic Foundry, de quem eu nunca ouvi falar. E o que temos? Bem, é um chassi de aço revestido a pó, provavelmente semi-personalizado, mas tem um design muito simplista, apenas metal plano, sem estampagens complexas. Então eu vou dizer que eles não desembolsaram muito dinheiro neste. E o único detalhe que temos na frente é o interruptor de energia à prova de vandalismo, que sempre parece legal e também é um dos botões de montagem em painel mais facilmente disponíveis, que tem uma luz nele na parte traseira. Temos um layout de porta aqui que torna óbvio que é. É um PC de alguma faixa. E honestamente, é possível que a placa-mãe aqui seja como Mini-Tex. Não tenho certeza. Às vezes acontece de empresas que fazem coisas como essa, que querem que sejam menores do que qualquer gabinete de PC convencionalmente disponível, pularem o suporte de IS removível padrão, mesmo se estiverem usando uma placa-mãe ITX ou ATI, e optarem por algo assim. E isso também lhes dá a opção de ocultar portas que não querem que ninguém veja. Então, eu não ficaria surpreso quando abríssemos isso, se descobríssemos que há duas interfaces de rede aqui, e eles apenas obscureceram uma delas. Essa é uma prática incrivelmente comum, que esse tipo de chassi de aço personalizado torna possível. Você pode dizer que eles provavelmente estão fazendo isso, porque se você olhar lá dentro, há um pequeno vão entre o plug e o painel traseiro. E não há realmente nenhuma razão para não fazer isso nivelado. A menos que você esteja apenas tentando esconder partes da placa. Como eu disse, isso é muito, muito comum. Eu vejo isso em todo lugar. Você abre pequenas caixas como esta. Você encontra portas USB mumificadas, portas seriais, portas de vídeo, rede HDMI, o que você quiser. Muitas vezes, elas acabam tendo mais funcionalidade do que realmente parecem por fora. A propósito, eu já tive isso aberto. Eu só tenho o cérebro de um peixinho dourado, então não consigo lembrar o que tinha lá dentro. Mas diferente da maioria das outras máquinas desta série até agora, esta tem um ventilador. Não foi feita para ser uma máquina silenciosa. Foi feita apenas para ser um eletrodoméstico. E essa é uma categoria meio diferente das coisas que já vimos antes. Eles são gadgets que devem passar despercebidos, certo? Sua função principal é apenas sentar e funcionar indefinidamente. Apenas como um componente de algo. Mas um eletrodoméstico é mais comumente uma coisa interativa, algo em que você realmente coloca as mãos e usa diretamente. Mas eles geralmente fazem algum esforço para obscurecer o fato de que é apenas um PC de prateleira, ou que está usando hardware de PC, escondendo assim quaisquer portas que eles acham que você ficaria confuso. Agora, o mais interessante aqui são as entradas. Isso tem um par de conectores DSI que são rotulados como entrada e dizem HDMI, DVI, RGB e PBPR. Então, obviamente, essas são entradas para uma placa de captura de vídeo. E se eles não tivessem os rótulos, então eu poderia pensar que era um, você sabe, completamente comum, certo? Isso foi configurado apenas para, eu não sei, coisas do tipo sala de conferência, onde você quer pegar a saída de um laptop e você sabe, transmitir ou gravar ou sobrepor algo nele, esse tipo de coisa. Mas o fato de que diz RGB em vez de EVA e que menciona vídeo componente me faz pensar que isso é realmente algo destinado a possivelmente capturar, você sabe, sinais de televisão. E isso torna muito mais interessante para mim. É por isso que eu comprei. E infelizmente chegou morto. Então vamos abri-lo. Vamos dar uma olhada no que tem lá dentro. E então vamos ver se não podemos consertá-lo. Ah, você sabe o que eu esqueci. Deveríamos pesquisar essa coisa primeiro e descobrir para que ela foi vendida. Ok, então quem quer que fosse a Sonic Foundry, eles aparentemente venderam o negócio do site de mídia para alguém chamado In-House Systems. E eles eram um líder confiável no desenvolvimento de soluções abrangentes de gravação e streaming de vídeo para corporações, organizações de saúde e entidades governamentais. Então podemos apostar que é mais ou menos isso que eu estava pensando. Era algum tipo de sistema de conferência. Agora, isso não levantou nada sobre esse produto em particular.
Aparentemente, Mediaset é o nome de uma divisão inteira. Ou era? Mas aqui vamos nós. Temos um modelo aqui embaixo. Ah, é sempre bom quando você procura por algo e os únicos resultados são coisas sendo vendidas por pessoas que não sabem o que é. Assim como sites de leilão e coisas assim. Ah, vamos nós. Parece um panfleto. Captura de vídeo automatizada para espaços de luz AV. Ideal para tecnologia, ensino de luz e espaços de aprendizagem. Isso torna possível a captura de vídeos e conteúdo diários em qualquer sala do campus ou do escritório. Ah, então não é uma caixa de streaming. É uma caixa de captura. Ok, então deixe-me esclarecer isso um pouco. Há uma indústria caseira inteira de coisas que se parecem muito com isso. E seu único propósito é fazer transmissões de vídeo para pessoas que não sabem como configurar softwares de transmissão de vídeo. Tipo, você sabe, não preciso me aprofundar muito nisso, tenho certeza. Basta dizer que, como OBS VMix, esse tipo de coisa pode parecer muito simples para nerds. Qualquer pessoa que assista a este canal provavelmente conseguiria entendê-los. Mas há muitas pessoas que não sabem nenhum dos fundamentos, ou simplesmente não têm tempo para entendê-los. Eles precisam entrar, apertar um botão e transmitir, e tudo isso precisa ser configurado com antecedência. Basta apertar o botão e pronto. E então há todos os tipos de produtos por aí para isso, e eles existem neste ponto. Eu acho, bem mais de 20 anos. Mas essa coisa não é realmente para isso. Este é apenas um gravador de vídeo. Então diz, captura de fluxo duplo de alta qualidade, grava e sincroniza vídeo com conteúdo de screencasts, quadros brancos, quadros de luz, visualizadores e streaming de taxa de bits. Mais adaptável. Então há algum tipo de componente de streaming. Você pode pré-agendar, iniciar e parar os horários de gravação, ou importá-los de sistemas de agendamento ou gerenciamento de cursos. Então você pode basicamente fazer com que ele comece a gravar quando uma aula deve começar. Isso parece propenso a erros, mas... Ok, aqui vamos nós. E parece que haveria algum tipo de software de controle baseado em tela sensível ao toque associado a isso? Eu estava pensando, você sabe, como isso sendo apenas como uma caixa, como isso seria interagido. E parece que sim, eles tinham uma interface da web para isso, e tinham telas sensíveis ao toque e outras coisas. E então, aparentemente, quando tudo estiver pronto, haverá uma plataforma de edição web, onde você poderá fazer edição e publicação de vídeos. Ok, parece-me apenas inferir aqui que essa coisa seria usada para gravar. Você sabe, algum tipo de apresentação. E então, quando você terminar, ele se materializará provavelmente em alguma plataforma de nuvem. E então, você pode entrar lá e editá-lo, e o que for. E então enviá-lo para o YouTube, ou enviar links diretamente para os alunos que não puderam comparecer. Você sabe esse tipo de coisa. Isso é realmente um produto e tanto, agora que penso nisso. Provavelmente há muitas coisas assim por aí hoje em dia, mas eu me pergunto se esta tem alguns anos. Ele meio que dá a sensação de estar talvez um pouco à frente de seu tempo. Sim, os direitos autorais sobre isso são de 2020. Então talvez tenha sido desenvolvido, você sabe, pós-pandemia, ou talvez tenha sido apenas atualizado, você sabe, em resposta à pandemia, pois eles anteciparam um aumento na demanda. Não sei. De qualquer forma, vamos dar uma olhada no gadget em si. Então esta é a condição em que eu recebi, exceto pelo adesivo morto, que coloquei lá porque eu tinha desmontado essa coisa 3 vezes, porque eu continuava esquecendo que não funcionava. Mas de outra forma, chegou até mim assim. Então sem disco rígido. Infelizmente não tenho o software. O software parece ser uma parte muito importante disso, mas também acho que o software em nuvem teria sido uma parte muito importante. E certamente não podemos obter isso. Naturalmente nós temos. O que mais há de novo? O adesivo incorporado do Windows aqui. Não acho que encontrei um único sujeito pequeno em todos os meus anos que não tivesse um adesivo do Windows incorporado nele. E então sim, realmente não há muito mais acontecendo aqui. Francamente, isso está voltando para mim agora. Essa coisa é bem básica, exceto por algumas coisas estranhas. Então, primeiro, o interruptor de energia e os fios de luz entram e passam por um tear. Tipo, eu realmente não sei por que eles se incomodaram com isso. Não parece que seria necessário em um dispositivo tão simples, mas eles vão para esta placa aqui, e eu vou puxar essa placa para fora, e daremos uma olhada nela mais tarde. Mas então temos apenas um cabo de alimentação para um disco rígido SATA que teria sido montado aqui, cabo de dados para o mesmo. Isto aqui, eu acho, é a conexão com o interruptor de energia do painel frontal. Temos um ventilador aqui. Temos resfriamento de ar forçado na CPU lá. Vou puxar isso e mostrar o que é. E aqui temos um cabo serial, então temos uma porta serial na parte externa da máquina. E é isso. Além de, bem, a estrela do show, na verdade, que são esses 2 cabos que vão para as placas de captura. E essas placas de captura são realmente o motivo pelo qual estou me incomodando com tudo isso. Porque acontece que a máquina é realmente super banal, e eu não tenho software para ela e nunca terei. Mas as placas de captura em si, elas são bem legais. Placas de captura de vídeo estão disponíveis em todas as interfaces da história da computação pessoal. Elas remontam ao slot ISA, como nos primeiros PC SDM. Eu tenho placas de captura de vídeo de porta paralela.
Você pode obtê-las para o Apple Doodle e o Commodore 64. Você pode obtê-los para máquinas CP/M, eu acredito, embora eu não saiba o que você faz com eles. As placas de captura são um acessório da computação pessoal desde que foram inventadas, mas nunca vi uma em um formato mini PCI Express. E esta tem duas delas. Então aí está. E é só isso. E quero dizer, isso não é um feito de miniaturização ou algo assim. É que eu nunca tinha visto isso ser feito. A propósito. Eu não sei se é avermedia ou o quê. Eu pesquisei em algum momento, mas nunca consigo manter na cabeça. Ah, esse conector realmente não quer sair. Vou colocá-lo de volta e acredito que você consiga ver o número do modelo ali. Acredito que seja isso, o C353. Eu esqueci que existe uma marca para essa placa específica. Este é o cristal escuro. Então, esse cara é uma placa de captura de vídeo Full HD que tem compressão de hardware H. 264 integrada, o que permite que ela rode em praticamente qualquer coisa. Acho que esta máquina realmente tem uma CPU decente, mas parece que ela não precisaria dela. E ele pode capturar fontes HDMI, VGA ou DVI em até 60 megabits. O que não é nada ruim. Eu carrego meus vídeos do YouTube do 4K60 em cerca de 70 megabits. Então sim, em 1080. Acho que 30 FPS provavelmente é um exagero. Mas sim, fora isso. Tipo, é basicamente só isso. É uma placa de captura em um formato mini PCI. Você pode simplesmente baixar os drivers do site deles e instalá-los. Não tem nada demais. Então foi exatamente isso que eu fiz. Quando descobri que esta máquina estava morta, decidi que queria ver se as placas funcionavam ou se eu deveria simplesmente jogar tudo no lixo. Então, peguei esta, que como você pode ver, está em uma portadora que a adapta ao PCI Express normal. Porque esta máquina só tinha espaço para uma placa mini PCI. O que é meio interessante, certo? Porque, bem, talvez você não saiba disso. Mas você poderia absolutamente obter placas-mãe industriais que têm muitos slots PCI. Isso não é difícil. E de fato, esta tem 2 deles. Mas acho que concluí que isso era mSATA ou que é a versão curta do slot. Então você não pode realmente colocar um cartão de tamanho normal ali. Algo estava errado com ele de qualquer maneira. De qualquer forma, eles claramente viram isso como inviável. Então eles foram com este pequeno cartão Riser. Então eu tirei essa coisa, eu apenas coloquei em outra máquina e testei lá. Essa era esta máquina. E a única razão pela qual ela está aparecendo neste episódio é porque eu quero zombar dela, porque ela não é muito boa. Por favor, prepare-se para o computador mais chato. Essa coisa é absolutamente chata. Não há nada de interessante acontecendo com ele. Ele é definitivamente destinado a, você sabe, aplicações industriais. Ele tem um monte de portas extras aqui embaixo. Ele tem o cartão mSATA lá. Ele tem algumas portas external.com também. E uma Ethernet dupla embutida. E ele funciona com DC direto. A propósito, isso não apareceu na série até agora. Então esses plugs aqui, maravilhosos, eles deveriam ser obrigatórios por lei em todos os países. Você não deveria ter permissão para ter um plug DC que não tenha isso. Isso é um colar de parafuso. Então é apenas um plug DC normal, tipo 5,5 por 2,1. Mas você o empurra ali e então o parafusa. E além de aliviar a tensão, ele não sairá direito. É uma ideia muito simples. Eles estão disponíveis há décadas. Isso me deixa tão bravo que não as vemos mais agora. O legal é que, virtualmente toda vez que você vê uma dessas, ela consome 12 volts. É como uma regra. Eu vi dezenas de dispositivos que os usavam, e cada um deles consumia apenas 12 volts. Aí vamos mais. 12 volts a 5 amperes. Que cara é esse? 12 volts. 5 amperes. Bem, esse é o seu garoto. Você deve ter se lembrado que eu mencionei o grupo FSPSP antes. Fabricantes proeminentes com fontes de alimentação de 12 volts. Eu juro, eles fazem mais do que qualquer outro. Vou lançar isso só por diversão, porque já tenho software nele, e preciso recuperá-lo de qualquer maneira. Tenho mais um comentário sobre esta máquina. Outro motivo pelo qual não gosto muito dela. O fabricante desta coisa, por menor que seja, realmente se preocupou em fazer o que todo mundo deveria fazer. Eles colocaram silicone nos conectores do painel frontal. E eu realmente não quero arrancá-lo, porque provavelmente vou arrancar alguns componentes de montagem em superfície e simplesmente destruir a coisa. E eu realmente não gosto desse chassi. Então, sim, esse computador é uma droga. Eu acho que é um átomo. Algo assim. Vamos ver. Não quero parecer maldoso de forma alguma, certo? Tipo, falando de modo geral, o tema desta série é que pequenos computadores são meio maravilhosos só porque existiram. PCs são geralmente valentões grandes, desajeitados e chutadores de areia, certo? Então, quando você vê um que é meio pequeno e fica parado no canto, fora do caminho,
só tentando ser útil e não ser notado. Você não consegue deixar de sentir um pouco de afeição por ele, certo? O problema que tenho com este é basicamente que ele cheira a um tipo de mesquinharia que os outros não têm. Eu não gosto que essa coisa não seja realmente adequada ao seu chassi, e não sei por que não é. Tipo, dê uma olhada nisso. Não há outros furos de montagem ali. Você não poderia ter colocado nada ali para preencher qualquer espaço. Então alguém fabricou esse chassi sob medida para encaixar uma placa daquele tamanho exato. E então deixou um monte de espaço vazio ali. Não tenho ideia do porquê. Isso me irrita. Por que eles fizeram isso? E é construído muito, muito mal. Tipo, este é apenas o computador mais leve. E então, depois de tudo isso, ele nem é um gabinete de altura total. Então você só pode colocar placas PCA de meia altura nele. Quer dizer, vamos lá. Se você vai deixar a máquina tão grande, faça uma polegada mais alta para que você possa usar uma placa normal. E você sabe, coloque uma placa micro ATX lá em vez de mini ITEX. Será muito mais, você sabe, útil, certo? E além disso, eles colocam esse enorme dissipador de calor de resfriamento passivo lá. E então eles têm que usar um ventilador para exauri-lo. Certo? Como se alguém tivesse errado. Essa coisa não parece ser adequada para nenhum propósito específico. E, quero dizer, nada disso realmente importa ou se sustenta. Mas vamos lá, é engraçado ficar bravo com as coisas por motivos ruins. Ok, e como eu suspeitava, este é um Atom D2550, o que significa que essa CPU é soldada. Você não pode atualizá-lo para nada melhor. Ele tem 8 GB de memória, pelo menos. Mas por mais que a outra máquina fosse péssima, eu consegui testar as placas e elas funcionaram perfeitamente. Então, naquele ponto, eu queria fazer a máquina funcionar. Mas como eu disse, eu a desmontei 3 ou 4 vezes e não consegui descobrir o que havia de errado com ela. Ela simplesmente não funciona. Agora, meu primeiro pensamento foi que talvez ela não estivesse realmente recebendo energia, porque a entrada de energia é um pouco incomum. É este plug aqui. E praticamente qualquer pessoa que já teve um emprego de escritório reconhecerá isso como o plug central de 19 volts da Dell ou HP muito semelhante que é usado em praticamente todos os seus laptops há muito tempo. Esta é uma fonte de 19 volts e meio que fornece 6,5 amperes. Agora, esta é na verdade serigrafada com sua classificação de corrente, o que, como mencionei antes, é tão raro com essas coisas, 7,89 amperes. Então isso não fornece energia suficiente para executar essa coisa em plena capacidade. Mas a outra coisa que você tem que lembrar é que isso provavelmente foi feito com alguma dúvida em mente sobre que tipo de disco rígido, que tipo de CPU vai estar nele. Então essa é uma estimativa conservadora. Você certamente não precisa de 8 amperes só para ligar essa maldita coisa. Sim, eu sou tão ruim em matemática. Isso é 156 watts. Sim, você não precisa de 156 watts só para ligar um computador. Mas vamos lá. Vamos apenas ter certeza de que ele não ressuscitou sozinho. Esses são coloquialmente conhecidos como cabos do Mickey Mouse. Você consegue adivinhar o porquê? Tudo bem, então está ligado, mas é isso. Isso é o máximo que conseguimos. Oh, a máquina está recebendo energia. Este ventilador está girando. Este ventilador está girando. Eu tirei a CPU e me certifiquei de que não há. Você sabe, não há danos nela. Não há pinos bagunçados no LEDA, nada disso. Desculpe, as ventoinhas apenas desaceleraram. Ele inicializou? Isso inicializou? Eu vou gritar. Eu vou gritar. Esta seria facilmente a 6ª vez que me sento com essa maldita coisa. Se de repente estiver funcionando, vou mandar alguém construir uma parede de drywall para eu poder socá-la. Não tem jeito, certo? Não tem como. Não consigo lembrar exatamente se isso nunca foi feito antes, mas acho que nunca foi feito antes. Ok. Certo, só por diversão, vamos verificar o DisplayPort. Nada acontecendo aí também. Pelo menos se falar HDMI. Certo, testei completamente e definitivamente não está ligando. Ou pelo menos não está omitindo nenhum vídeo. E já tentei substituir a RAM. Resetei a CPU. Acho que tentei substituir a CPU. Retirei todas as peças desnecessárias. Tentei uma fonte de energia diferente. Eu acho que limpei os CMOS. Eu fiz absolutamente tudo. Nada vai fazer isso funcionar. Então realmente parece ser apenas uma placa-mãe morta. Isso, é claro, não seria nem um pouco chocante. Normalmente, as pessoas jogam as coisas fora quando elas não funcionam mais. Ok, isso é uma mentira. Mas você sabe o que quero dizer. Não é surpreendente quando você compra algo usado e ele não funciona. Então vamos em frente e tirar essa placa-mãe daqui. Eu esqueci de mencionar a propósito, a maneira como essa placa é montada é muito engraçada. Ela se conecta ao slot mini PCI aqui. E então esse pequeno suporte simplesmente pousa no parafuso que vai para o canto da placa-mãe. E é isso. É só isso que a segura. Ela é fixada apenas em uma borda. Quer dizer, o que funcionar eu suponho. Não é como se essa coisa esperasse estar em um ambiente de alta vibração. Tudo bem, isso tira a placa? Não. Eu acho que eles passam por inserções na placa de base de aço.
Então aqui está nossa CPU. E a propósito, é um dissipador de calor muito bom. A letra muito curta. Então é uma coisa boa que eles tenham escolhido cobre. Mas cara, isso é bastante cobre. Isso faz com que saia? Sim, faz. Na verdade, tem um pequeno papel isolante de peixe. Eu não acho que eu tenha visto isso com muita frequência. Não é uma má ideia. Só não deveria ser necessário. Então, essa placa, como se vê, é na verdade uma placa de desktop Intel completamente comum e pronta para uso. É uma DQ77. KB. Eu esperava que fosse algum tipo de placa industrial especial. E quero dizer que é. Só não é de alguma, você sabe, empresa aleatória. Na verdade, é da Intel. Acho que você pode comprar isso no varejo como um cliente normal. Certo. E me perdoe, eu nunca consigo memorizar como são os diferentes padrões, mas sim, isso é literalmente apenas mini ITEX. Então esta é uma placa-mãe de PC normal. Você poderia colocar isso em um gabinete comum, mas eles definitivamente esperavam que você o usasse em algum tipo de aplicativo embarcado, como este, porque temos alguns conectores aqui que definitivamente não são componentes normais de PC de mesa. Eu não sei o que são de improviso, mas pelo meu dinheiro eu estou supondo que eles são AOVDs aqui. Vamos apenas verificar a folha de especificações de... Então, o DQ77 é comum para placas de desktop Intel. Esse é o nome do chipset Q77. E este foi vendido pela primeira vez em 2012. Ah, desculpe, este é um mini ITEX FI. Acho que o que isso significa provavelmente é que as portas são apenas uma pilha única. Eles não têm nenhuma torre grande de portas USB. E aí vamos nós. A saída gráfica é HMI, DisplayPort, e então AUDIS e ADP, que são ambas interfaces usadas para falar mais ou menos diretamente com telas planas. Elas são usadas internamente em laptops e são usadas em muitas telas sensíveis ao toque comerciais e dispositivos com telas incorporadas de um tipo ou outro. Estou meio que me perguntando se é OVDs de um lado e EDP do outro. Isso é exatamente o que está acontecendo. A de cima é a porta AUVs e a de baixo é a porta EDP. E você sabe, há uma possibilidade. Tenho que admitir que esta placa está funcionando perfeitamente. Ela está apenas emitindo através de uma dessas. Agora isso não faz sentido algum. Alguém teria que entrar e definir isso no BIOS, porque esta máquina não tinha nenhuma tela plana embutida. Então ela estaria usando uma dessas portas. Quer dizer, eles as expuseram na parte de trás da máquina, enquanto que, como eu suspeitava, há uma segunda porta Ethernet aqui que eles esconderam. Então, se eles não quisessem que você as usasse, elas não seriam utilizáveis. Então não consigo pensar em um motivo para que ela fosse definida para dar saída para uma dessas. E tenho quase certeza de que limpei o BIOS, mas acho que devemos estar 100% antes de substituir isso. E se você estiver curioso sobre esses dois cabeçalhos aqui em cima, um deles é uma interface de depuração e o outro é um controle de luz de fundo para um monitor de tela plana conectado. Ah, e mais coisas que são úteis para sistemas embarcados. Ele tem um conector aqui que você pode usar para conectar alto-falantes estéreo internos. Então, basicamente, provavelmente é conectado ao conector de fone de ouvido aqui. E também esse cara aqui, que entrará em jogo mais tarde, é uma entrada DC alternativa que substitui o conector de energia estilo laptop. E também eu estava errado sobre esse cara aqui. É um slot mini PCI perfeitamente cromulento. É muito curto para a placa vermelha. É realmente uma chatice. Tipo, eles realmente não poderiam ter encontrado uma placa que tivesse 2 mini PCIs de comprimento total. Sério. E meu comentário final sobre esta placa é o que está acontecendo com os conectores SATA aqui. Eles realmente não conseguiram colocá-los em uma fileira. Eu acho que eles estão meio tortos em todo lugar. Tipo, aqueles idiotas da Intel não sabem como fazer uma placa-mãe. Eu sou inteligente. Eu sei das coisas. Tudo bem. De qualquer forma, vamos. Vamos ver se essa coisa vai funcionar. Só na mesa aqui. Sem configurações de CMOS, vamos puxar o CR 2032 e tentar mais uma vez. Tudo bem. Não há absolutamente nada instalado que possa estar interferindo. Vamos conectar esse cara. Sentimos o proc esquentando? Estou sentindo um pouco de calor da CPU, mas acho que estava sentindo isso antes. Ah, sim, isso está ficando quentinho aí. Temos uma luz de energia acesa aqui em cima. Não sabemos ao certo se a máquina está funcionando, mas eu ficaria chocado se não estivesse. Ah, o quê? Meu Deus, está funcionando. O quê? Saia daqui. Ah, o que eu perdi antes. Se alguém assistindo não esperava esse resultado, você não estava acompanhando a série. É claro. Claro que perdi alguma coisa. Foi o maldito Aposto que foi a maldita bateria. Aposto que nunca puxei a bateria. Eu limpei o CMOS, mas aposto que fiz errado. E ainda tinha uma configuração lá. Cara, tem coisas piores. Quer dizer, pelo menos eu tenho outra placa-mãe funcionando fora do negócio. Tudo bem, vamos lá. Vamos colocá-lo de volta no computador. Este é o teste decisivo. Vamos ver se continua funcionando. E não se preocupe, eu vou te mostrar aquela máquina nesse R de qualquer maneira, porque ela é legal por si só. Mais legal que essa, honestamente.
Tudo bem, estamos restaurados ao seu estado original. É exatamente assim que estava quando comecei o vídeo. E funciona. Mas nós sabíamos disso. Já passei por isso várias e várias e várias vezes. E acho que nunca tentei isso. Embora, pelo que vale, a máquina parece estar travada agora. Isso é interessante e divertido. Sim, isso é interessante. Isso parece iniciar, mas depois não faz absolutamente nada. Talvez não esteja funcionando. Vamos substituir a memória. Ah, é isso mesmo. Eu tentei isso antes. É um PC 312-800 e eu simplesmente não tenho nada tão rápido por aí. Mas sabe de uma coisa? Você sabe onde provavelmente podemos encontrar RAM que funcione nesta placa-mãe? Que tal a máquina doadora que comprei especificamente porque tem exatamente a mesma placa-mãe? Ok, então aqui vai uma dica divertida para você. Só que, se você está tentando fazer esse tipo de coisa, apenas uma técnica inteligente que você pode usar, então a placa-mãe no meu site de mídia é uma DQ77 Cabo. Então vamos para o eBay. Colocamos o número da peça. Vamos ver, aqui está uma máquina baseada nela. Isso é $675. Aqui está uma das placas por 125. Aqui está uma por US$ 250. Pode ser uma. Isso é 127. Você entendeu, certo? Todas elas são bem caras. Mas enquanto eu estava olhando as listas, tentando encontrar uma com uma marca e oferta, me deparei com uma que já foi vendida, aparentemente, que tinha uma lista inteira de máquinas que aceitam essa placa-mãe na parte inferior. Então, se você estiver procurando por uma placa-mãe de substituição para X, ela apareceria. Então, acontece que uma das máquinas que aceita essa placa é uma NCR 1657. E se você procurar por elas no eBay, elas custam US$ 40. Agora, eu preferiria pagar 40 do que 97 ou 150 ou 250. Então eu pensei, ei, isso me dá um garotinho no processo também. Então isso é dinheiro de graça, baby. Então é isso. Embora você possa ver bem na parte inferior que claramente não é o mesmo tipo de sistema. No entanto, você pode ver pelas portas na parte traseira que claramente é. E ainda assim você também pode ver pelas portas na parte traseira que claramente não é, porque... O que é isso? Isso não é uma fonte de alimentação Dell HP. Na verdade, várias coisas são diferentes. Mas é claro, provavelmente está claro o porquê, se você estiver prestando bastante atenção. Vamos em frente e abrir essa coisa. É sempre uma chatice que os discos rígidos sejam sempre puxados nessas coisas. Claro que eu digo isso, mas ao mesmo tempo, eu já comprei dispositivos como esse antes que realmente tinham os discos rígidos. E não havia absolutamente nada de interessante neles. Como o software minimalista mais chato que existe. Porque quero dizer, por que não seria assim, certo? Eu não tenho a mínima ideia para que essa máquina era usada. Mas a NCR faz muito ponto de venda, e muitas outras coisas do tipo. Coisas muito chatas de números. Então meu palpite é que seja lá o que fosse, eu não teria interesse nela. E acredite em mim, tentei ter interesse em coisas assim. Não funcionou. E eu sou eu. Tudo bem, ele vai simplesmente abrir? Ah, já está abrindo. Lá vamos nós. A parte de trás tem uma placa separada? Não, é um formato de L. E então, temos um painel aqui. Tudo bem, então aí está. E se colocarmos ao lado do da nossa outra máquina? Elas são claramente a mesma placa. Elas têm todas as mesmas peças, nos mesmos lugares. Então sim, eu definitivamente tenho a coisa certa. Não que eu necessariamente precise mais disso. Bem, acho que veremos, não é? Mas é claro, também há algumas diferenças. Então, obviamente, eles escolheram uma solução de resfriamento muito diferente aqui. Embora o site de mídia use apenas um ventilador, é apenas um PC e um pequeno gabinete. Este é totalmente resfriado passivamente. E cara, como ele é resfriado! Este é, eu acho, o maior dissipador de calor que já vi em algo assim. Sabe, eu esqueci de verificar isso. Então, qual é a espessura desse gabinete? Porque é tremendo. Tudo bem, mitutóios não falsificados. O que temos? São 7,6 mm, ou 0,3 polegadas. Não consigo lembrar o que é isso em frações. E aqui eu acho que este é o ponto mais grosso. Isso é 10,25 polegadas, quase meia polegada. Deus, isso é muito alumínio. Não sei se é aparente, mas assim... É ele, sabe de uma coisa? Aqui. Talvez isso não tenha funcionado para você também. Mas essa coisa é pesada. E você sabe, essa é a ideia com máquinas resfriadas passivamente, certo? Você só precisa de uma massa térmica enorme para reter o calor e dissipá-lo. Então, é definitivamente isso que eles fizeram. E eles realmente não brincaram em levar o calor para as pias também. 2 tubos de calor gigantescos. Eu acho que é isso. Isso provavelmente é mais resfriamento do que eles precisam. Ou talvez não. Sinceramente, não tenho ideia de quais são as especificações dessa coisa. Pelo que sabemos, há um i7 ali embaixo.
Então, estou ansioso para ligar essa coisa e descobrir o que está acontecendo com ela. E isso é basicamente tudo o que podemos fazer, porque não há muito mais acontecendo aqui. Há uma coisa acontecendo. Pequena etiqueta de código de barras. Cara, isso é bom. Mas sabe de uma coisa? Vamos tirar isso bem rápido, porque eu só quero verificar. Não acho que haja nenhum circuito interessante aqui, mas só quero ter certeza. Bem, tem alguma coisa acontecendo? Não, de jeito nenhum. Ok, parece que esse foi realmente montado em 2014. E alguém soldou isso à mão, porque posso ver um pouco de fluxo sem lavagem apenas esfriando ali. Este é o botão liga-desliga. Nada picante, embora o aterramento caía nesta placa. Isso é interessante. Eu me pergunto por que isso acontece. Porque o chassi é conectado à placa-mãe. Então a placa-mãe é aterrada. E o que mais você precisaria necessariamente aterrar? Você sabe, provavelmente é. Provavelmente tem algo a ver com este plug. Esse plug é um assunto com esta coisa. Eu estou supondo que descobriremos que um desses pinos no plug é o aterramento. Ok, isso realmente responde algumas perguntas que eu tinha. Então, como você pode ver, esta placa realmente tem aquele conector estilo Dell HP nela. Eles simplesmente não estão usando. Eles, em vez disso, foram com um conector auxiliar atrás dela. Isso simplesmente passa pela placa de energia e vai direto para este plug aqui. Esse plug, muito convenientemente, é um conector de energia ATX padrão de 4 pinos. Então não foi difícil encontrar algo que eu pudesse modificar para ligar essa coisa. Embora eu tivesse presumido até dar uma olhada dentro dessa coisa que eles tinham dessoldado esse plug. Porque eu esqueci que isso estava aqui. Então pensei que teria que construir um cabo adaptador aqui. Acho que tecnicamente não preciso. Mas fiquei pensando, por que eles se incomodaram em fazer isso? Por que não usar esse plug? Bem, a resposta para isso é que as fontes de alimentação de laptops frequentemente, se não sempre, não passam pelo aterramento. Então, por exemplo, acredito que se conectarmos esta fonte HP aqui, se verificarmos do aterramento aqui até o colar, bem, na verdade, esta passa. Mas eu sei que há muitas que não passam. Qualquer fonte de alimentação de laptop que não tenha o plug estilo Mickey Mouse, se tiver apenas o plug de 2 pinos, então eles definitivamente não passam pela terra. Eu presumi que esses tinham apenas o terceiro pino para o lado quente do circuito, mas aparentemente eu estava errado sobre isso. Achei que me disseram que eles deliberadamente não passam pela terra, mas ou isso está errado, ou eu estava mal informado. Bem, essa com certeza foi uma das minhas melhores demonstrações. Eu sou inteligente. Então, de qualquer forma, isso nos dá 2 teorias para o porquê de eles terem feito isso. Uma é que é possível conectar um suprimento aqui que não seria aterrado. E eles não querem isso. E a segunda é que esta tem uma trava, certo? A fonte do laptop você pode simplesmente puxar para fora. Então eu estava apenas olhando para o pino aqui para descobrir se eu poderia conectar algo a isso bem rápido. E notei que ambos são terra. E então o traço deles passa por ali através de um resistor em seu caminho para a aba de aterramento aqui. E eu fiquei tipo, por que você iria querer um resistor na terra? Eu nunca tinha ouvido falar disso antes. Provavelmente muitas pessoas já adivinharam isso, mas é exatamente o que você pensa. Isso não é um resistor. Os 3 zeros indicam que isso é, na verdade, apenas um curto direto. É um resistor de 0 ohm. E eles são usados em montagens eletrônicas como um jumper que pode ser colocado por uma máquina automática de pegar e colocar. Então, presumivelmente, eles teriam uma versão disso. Ou eles podem querer uma versão disso que não tem o aterramento conectado. E então, eles poderiam simplesmente fazer com que a máquina não colocasse aquele componente em particular. E só para acabar com quaisquer dúvidas. Aí está. 0,2 ohms, que eu acho que é na verdade a resistência dos meus fios. Sim. Então, além disso, vamos descobrir onde estão o positivo e o negativo. Então isso é positivo. Ambos são negativos. E sabe de uma coisa? Aqui está uma coisa divertida sobre isso. Ele já está conectado corretamente. Você tem os 2 positivos na parte inferior e os 2 negativos na parte superior. Sim, o código de cores aqui está correto. Tudo o que tenho a fazer é cortar esses fios e conectar 19 volts. Então essa coisa deve disparar imediatamente. Agora, onde encontraríamos uma fonte de alimentação de 19 volts que já tem fios desencapados? Você deve se lembrar disso do episódio 1. Vamos apenas lembrar dos fios brancos no pino 1. Os fios pretos no pino 2. Está etiquetado no dispositivo de qualquer maneira. E para casar tudo isso, usaremos alguns conectores extremamente da marca que foram definitivamente feitos pela Wago. No entanto, é pronunciado. Ok, parece que o branco é positivo, o preto é negativo. Gostaria de saber se posso simplesmente empurrá-los diretamente para o conector Wago. Isso vai funcionar? Eles são um pouco longos, mas realmente funcionam. Aí vamos nós. Eu cortei um pouco e serviu. Estou feliz com isso.
Bem, isso é mais limpo do que eu esperava. A polaridade confere. Tudo bem, devemos estar prontos para ir. Vamos ver se dá certo. Não, não. Está ligado. Ótimo. Ok. Naturalmente, eles colocam sua própria etiqueta lá. E este quadro diz para você ir para um site quando ele não inicializa. Bem, certamente vai mais longe na outra. Vamos pular para o BIOS e ver que hardware recebemos aqui. Eu estou supondo que o 3, talvez o 5. Sim, esse é um i5 3470T. E espere um momento. Vamos absorver isso. Talvez isso não seja novidade para você, mas é para mim. Uau, que visual! Esse é um visual tão forte. Bem, de qualquer forma, o que temos aqui? Então sim, é um i5 3470T, que eu acho que é apenas um processador de desktop normal. Nada de especial sobre essa terceira geração. Então, com essa solução de resfriamento, acho que poderia facilmente colocar um i7 lá. Eu posso fazer isso então. Temos 8 GB de memória, claro. Oh, isso é interessante. 2 portas Ethernet Gigabit, mas modelos diferentes. Uma é um 825.791. É um 82574. Eu me pergunto por que isso foi. Eu não acho que conseguiria encontrar essa resposta. E acho que essa será uma BIOS de estilo desktop bem normal. Então acho que não veremos muita coisa. Oh meu Deus. Olha, um pequeno diagrama. Você está divulgando isso aí na Terra da TV? Todo mundo está vendo isso? A última vez que vi isso foi em BIOS de um compact feito em, tipo, 1993. Isso é absolutamente adorável. Ele vai me mostrar graficamente quando eles estão desligados? Não, não vai. Mas pelo menos você pode. Você pode mapeá-los. Isso, sim. É bom o suficiente? E eu estava olhando para isso pensando. O que isso era usado em uma placa-mãe que tinha uma pilha de áudio 7, muito mais alta? Não. Eles só precisavam dessa altura para caber 5 letras. Bem, isso é fofo e inesperado. O que mais temos aqui? Ok, aqui vamos nós. Estas são todas as configurações para as interfaces de tela plana. E eu estava curioso para saber se havia algo especial aqui, que basicamente o travaria em um modo LDDs, para que não detectasse HDMI, ou algo assim. E sim, parece que sim. Tipo, uau! A Intel personalizou isso para um conjunto específico de computadores, tudo em um? Bem, isso está chegando em catálogos de componentes finos mini ITKs. Ok. Isso é direto da Intel. Então a Intel estava realmente querendo entrar de cabeça nos PCs All-in-One. A coisa do Team Minitex parece ter sido iniciativa deles. Cara, eles estavam realmente bravos com o iMac? É isso que estava acontecendo? Eles têm um monte de nomes específicos. Aí está o Loop, IO, nós temos um dos gigabytes aos quais eles estão se referindo ali. Nós temos o ECS, provavelmente é o que está no topo da lista. Tem o WebTech, 21. Outro Loop, o MITAC. O Shadow entrou nessa. Quem está surpreso aí? Sem surpresa, eles parecem todos exatamente idênticos. Tipo, não há razão para você comprar um em vez do outro. Aposto que sim. Bem, isso explica muita coisa. Eu estava me perguntando por que essa coisa tinha um conector de energia estilo laptop. Bem, um computador tudo em um é basicamente um laptop inconveniente. É um laptop sem uma bateria funcionando. Então, basicamente, é isso que eles fizeram aqui. Eles projetaram uma placa-mãe de laptop que é um pouco maior para caber em um PC normal. E eu adoro que eles chamem isso de conector de energia de placa-mãe convencional, porque eles não podem simplesmente dizer Dell e HP. E então eles realmente têm uma lista de fontes de alimentação específicas de terceiros que eles testaram com essa coisa. E naturalmente, temos que entrar no resto da integração vertical deles. Precisamos obter o SSD Intel. Precisamos obter o Wireless Centrino. Eu me pergunto se essa iniciativa simplesmente morreu. Aposto que sim. Essa ideia toda de ter, você sabe, placas-mãe mini e techs padronizadas para um IOS, tenho quase certeza, sem nem mesmo verificar, que isso simplesmente morreu. Simplesmente nunca aconteceu. Depois de, 2015, você sabe, eles lançaram algumas dessas coisas. Não valeu a pena porque as empresas preferem ter uma placa fabricada do zero. Elas preferem ir. Eu nunca consigo lembrar de uma das, 3 empresas que projetam todos os laptops e apenas fazem uma placa-mãe. Eles podem fazer isso dormindo. Provavelmente é o mais barato de graça, então isso é fascinante. E isso explica por que todas essas opções de tela plana aqui. Eu estava pensando por que não parecia muito uma placa industrial, mas isso faz muito mais sentido. Então, tanto a Sonic Foundry, ou como quer que sejam chamadas, quanto a NCR, estavam comprando placas que eram basicamente destinadas ao melhor lodoaio de fundo de poço que você compra para sua avó. Isso é quase certo. É uma placa de desktop Intel. Provavelmente está tudo bem. Cara, e você pode entrar aqui e configurar todas as coisas do tipo EDID que são enviadas para o monitor de tela plana e a frequência, polaridade e corrente do inversor. E você sabe, quando você escolhe as configurações avançadas do monitor de tela plana,
Ele dá um pequeno aviso quando você entra aqui. Mas então, há ainda outro nível. Configurações de especialista. Oh, olha só todas essas coisas. Isso é fascinante. Eu nunca vi nada que fosse, você sabe, porcas e parafusos em uma configuração de CMOS de PC. Isso é incrível. Parece que você pode fazer overclock. Comprando minha máquina all-in-one overclockada do Walmart por $400. Tudo bem. E muito do resto dessas coisas é bem comum. Embora essa seja apenas uma das configurações de BIOS mais detalhadas que já vi. Lá eles têm todas as opções ativadas. Espere. A BIOS de som de inicialização reproduzirá a marca de som Intel via áudio integrado durante cada inicialização. Ok, vamos fazer isso. Vou pedir para aqueles de constituição menor que recuem para sua própria segurança, porque você pode ser morto pelo volume e fidelidade dos jascos. Os melhores alto-falantes sem alimentação que a Sony não vende para você. É um show sobre pequenas coisas. Claro que precisamos de pequenos alto-falantes. Não funcionou. Sabe, eu me pergunto se isso realmente significa a pequena porta aqui onde você pode conectar alto-falantes internos. Ok, eu acabei de passar por um monte de sofrimento tentando fazer o jumper no conector de áudio interno aqui, então percebi que se você apenas colocar isso no ouvido, você pode ouvir. Isso simplesmente não é amplificado o suficiente. Aqui, vou colocá-lo contra o microfone. Tudo bem. Isso foi uma grande distração. Mas viemos aqui para fazer as placas de captura AVerMedia funcionarem, então vamos voltar a isso. Vou tentar tirar a RAM daqui e ver se isso cura a outra máquina. Até agora, não deveria estar fazendo isso. Oh, olha isso. Eu obtive uma resposta do Reddit. Alguém mais está tendo um problema com um DQ de 77 kbp. Praticamente o mesmo problema. E alguém disse para entrar e mover o jumper do BIOS da bicicleta para config. O que eu pensei que fosse apenas a redefinição do BIOS. Mas não, se você mover isso para os pinos 2 e 3, de repente, parece começar a funcionar. E eu verifiquei esta máquina, e com certeza é onde ela está. Eu me pergunto se esse tem sido o problema o tempo todo. Na maior parte, sim. Parece tudo a mesma coisa. Então vamos colocar um maldito sistema operacional aqui. Bem, isso é bom. Ah, e antes de fecharmos isso de novo, tem mais uma coisa que eu queria comentar neste fórum aqui. É estranho. Este quadro tem uma interface USB aqui. E então do outro lado tem apenas esses dois fios. E é isso. E eu acho que é óbvio o que isso faz quando você vê em ação. Porque quando você liga isso, temos uma luz azul. E começamos a pulsar. E certamente a placa-mãe não está fazendo isso agora. Espere um momento. Talvez não esteja com vontade de fazer isso hoje. Bem, ok, não tenho certeza do que causa isso. Mas já vi isso ficar vermelho antes. Então o que eu acho é que este é um pequeno microcontrolador que fala com a máquina via USB. Quando você o liga, ele vê os 5 volts subirem, e sem saber nada sobre o estado da máquina, ele assume que você acabou de ligar o sistema, e então ele está passando pelo processo de inicialização. E então ele vai ficar lá esperando ser reconhecido por um driver em execução no sistema operacional. E quando isso acontecer, ele começará a falar com o sistema operacional e obterá, você sabe, informações sobre o estado do software e da máquina. Presumivelmente, isso é uma mistura de um tipo de watchdog, certo? Onde ele ficará vermelho se achar que o sistema caiu, para que um usuário no local saiba que precisa desligá-lo e ligá-lo novamente. Ou pode até mesmo relatar coisas como se está gravando, ou enviando, ou algo assim. Coisinha inteligente. Mas não sei por que a placa é tão complicada. Tipo, se isso é realmente tudo o que ele faz, então por que temos todos esses outros pedaços aqui? Há um monte de resistores e capacitores não preenchidos. E há um cabeçalho aqui, e todos os tipos de outras coisas. Eles tinham outras coisas em mente para isso. Ah, e a propósito, tem um nome na parte de trás. Embed Tech, LLC. F51A. Eu pesquisei e não entendi nada. O adesivo dentro nos diz que isso costumava rodar o Windows Embed. Provavelmente era o Windows 7 Embedded, que acabei de aprender a instalar no último vídeo que gravei. Então, vou em frente e começar. Demorou muito mais do que eu esperava, mas aqui estamos. Eu tenho Windows rodando. Tenho os drivers instalados para os gadgets. Você pode ver que ambos aparecem no Eisoba. Estou gravando um vídeo. É por isso que normalmente gravo meus vídeos no meu estúdio. Não consigo fazer nada perto desses animais. Você está empoeirado. Você está coberto de poeira. Então você não é seguro contra a SD. Tudo foi inspecionado adequadamente? Como você conseguiu desligar meu computador? Ok, boas notícias.
Passamos pela inspeção e eu consegui conectar tudo aqui. Então temos duas fontes de vídeo, na verdade, dois outros pequenos aqui. Uma fornecerá VGA, que estamos colocando na placa 1 por meio de um adaptador EVA-DVI. E a outra, faremos apenas DVI direto. Também poderíamos usar HDMI por meio de um adaptador, porque a placa internamente se refere a essa entrada como HDMI. E aí vamos nós. Estamos capturando de ambos os dispositivos simultaneamente, ou pelo menos, estamos visualizando-os. Curiosamente, por algum motivo, não consigo fazer a captura realmente rodar. Isso funcionou da última vez que tentei. Mas se eu aperto o botão de gravar aqui, ele pisca bastante. E então recebemos essa mensagem de erro estranha. Então não sei do que se trata. Mas o problema é que esse não seria o software que esse sistema realmente usou. Tenho certeza de que o produto Mediasit foi algo personalizado, porque veio com um SDK que tinha todas essas APIs para integração direta com os cartões. Então este é apenas o aplicativo de demonstração da Avermedia, para mostrar do que eles são capazes. E a saber, eu nunca vi outro programa de gravação de vídeo que permitisse capturar de várias fontes ao mesmo tempo dois arquivos separados. Tipo, há um hack para fazer isso com o OBS, o que faz o OBS travar consistentemente. E acho que há uma maneira de dividir vários fluxos do vMix, mas você só pode fazer isso de uma tela, até onde eu sei. E tipo, mesmo que seja meio que factível, o ponto é que é um comportamento incrivelmente raro e não intencional. Ninguém deliberadamente faz algo que possa fazer isso. Mas esse programa vai realmente pegar um número indefinido de cartões, Avermedia e capturar cada um em um arquivo separado simultaneamente. Eu já vi isso funcionar antes. Eu não sei por que não está funcionando agora, mas dito isso, ainda é apenas um software desajeitado que supostamente demonstra os próprios cartões. Como eu disse, não tenho o software real que viria com essa coisa. Então é só até aqui que posso ir. Mas no final das contas, isso é tudo o que essa caixa fez. Ela fez isso e então colocou um pouco de mostarda nos resultados. E só para deixar claro, essas são placas de captura completamente comuns. Então se abrirmos o OBS Studio aqui, eu posso simplesmente colocar duas fontes de vídeo e configurá-las para as placas individuais. E lá estão elas. Eles parecem estar capturando a cerca de 30 FPS, pelo que parece, e isso parece adequado para a época. Não era difícil conseguir placas de captura que pudessem atingir 30 FPS naquela época. Era muito difícil, no entanto, conseguir placas que pudessem fazer 60, especialmente em altas taxas de quadros. Acho que se você estivesse na faixa de 720p ou menos, não era tão difícil. Mas se você quisesse fazer 1080 em particular, desculpe, você estava obtendo 30, ou estava obtendo entrelaçado, mas era isso até tipo quase o final da década de 2010, na minha experiência. Provavelmente há exceções a isso. Mas até onde eu sei, no ponto de preço do consumidor, você estava basicamente. E pelo que vale, eles fazem um bom trabalho. Não sei quanto custam, mas a imagem capturada parece muito boa. E com isso, estamos praticamente prontos por hoje. Não sei o que mais posso mostrar a você com essa coisa. É basicamente isso que eu estava tentando fazer. Eu só queria que ele funcionasse com seu hardware original. Não sei se necessariamente tem utilidade para essa configuração de captura, especialmente a 30 FPS. Mas sabe, eu só queria vê-lo funcionando como pretendido. E eu queria descobrir o que estava acontecendo com aquela placa-mãe. E acho que sim. Eu me sinto muito bobo por não ter descoberto o que estava errado com a placa-mãe antes. Mas acho que não é uma coisa ruim que eu tenha uma dessas agora. Essa coisa é divertida, se nada mais, e posso usá-la como um batente de porta. Além disso, acho que essa aqui sofreria muito mais com um i7 do que aquela. Então, se eu quiser construir para mim algum tipo de, você sabe, caixa dedicada que faça algum processamento decentemente de alta potência, então isso pode realmente ser útil para isso. E talvez eu possa inventar algo intrinsecamente interessante. Eu posso fazer isso. Tipo, eu não sondei o deck do que é possível no fator de forma mini PCI. E isso tem um slot X4 também. Então ele tem uma quantidade razoável de interconexões de barramento. Então você poderia colocar um hardware sério nessa coisa. Concebivelmente sim. Estou tentando pensar se há algum tipo de, pequenas acrobacias que eu poderia fazer com essa máquina. Quero dizer, ela também tem compartimentos de unidade duplos, então você coloca bastante armazenamento nela. Parece quase que pode ser útil. Ou talvez ele vá ocupar espaço para sempre. O que mais há de novo? Sabe, grande humor, pessoalmente? De qualquer forma, é basicamente isso para o vídeo. Espero que não tenha sido muito trabalhoso. Quer dizer, não foi nada do jeito que eu esperava, então eu só tive que tentar acompanhar os eventos. Mas espero que o resultado tenha sido divertido. Se sim, então talvez se inscreva no meu canal. Então, eu sei que você gosta desse tipo de coisa. E você pode ver episódios futuros, porque eu farei muito mais desses. Espero que um pouco mais coeso do que este. Mas se você realmente quer me ajudar, então considere me apoiar no Patreon. Como essas pessoas aqui estão fazendo esse tipo de coisa? Eu só tenho que meio que pegar no eBay, esperando que acabe sendo algo interessante. Tenho 3 ou 4 dessas coisas voando agora que não sei. Podem acabar não sendo nada. Quem sabe? E a única razão pela qual tenho orçamento para fazer esse tipo de coisa é por causa do apoio de espectadores como você. Eles também estão pagando minhas compras, gasolina do meu carro, aluguel e tudo mais. Então você sabe, eu aprecio isso também. Sou incrivelmente grato a todos que me apoiaram lá. Muito obrigado a todos e a todos os outros, obrigado por assistir.